Uhum. Boa noite a todos. Alegria estar aqui com vocês uma vez mais. Eu pensei que vocês não viriam, né? Quando voltou José Lopes, não vai ninguém. Mas que bom que vocês vieram. Parabéns para vocês. Muito bom estar aqui. Ainda não tive a oportunidade de vir aí no almoço, na comida mineira, mas já ouvi falar bastante bem. Já ouvi falar. Vai por Cabo Frio, das Casas Espíritas, quem já veio, eu preciso vir com a minha senhora esposa um dia. Depois eu vou pegar a data com vocês de novo, ver se eu consigo vir. Irmãos queridos, eu ouvindo que a amiga fala sobre o celular, eu me lembro de uma situação. Vocês conhecem o Paulo Jorge, do Trabalhador de Jesus? Paulo Jorge contou isso lá na nossa casa. Eu falei, Paulo Jorge, você me dá licença para mim falar isso nas outras casas? Que eu achei muito engraçado. Ele deve ter falado aqui, talvez. Não sei. Então vou contar o que ele me contou. Não é um estudo doutrinário, não. Uma experiência que ele teve sobre celular. Você já contou aqui, desculpa eu repetir. Ele falou, trabalhador do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, em Cabo Frio. Ele nos passes, na casa, no Trabalhador de Jesus, não sei se sabe, o local de passe é atrás da tribuna, né? Finaliza, o pessoal vai lá e toma o passe ali dentro. E ele precisava, ele ia ser um dos passistas, recebeu uma ligação, e ele ficou, não sei porque, ficou com receio de desligar o celular, botou em chamada silenciosa e botou no bolso e foi dar passe. Mas quando ele começou a dar passe, aquele silêncio lá dentro, começou a vibrar. E daquele silêncio começou a chamar a atenção, dando passe, ficando nervoso, Ele deu um tapa. Piorou. Ele atendeu. E começou a voz, alô? Alô? Aí um talento falou assim, olha, tem um irmão querendo se comunicar, hein? Isso foi uma experiência verídica que ele me contou. Ah, Paulo Jorge, essa eu tenho que contar, que essa é muito boa, hein? Tem um irmão querendo se comunicar. Irmãos queridos, por falar irmão querendo se comunicar, hoje aí nosso tema, como a amiga falou, né? Não creais em todos os espíritos, mas examine seus espíritos para ver se eles procedem de Deus. 1 João, capítulo 4, de 1 a 6. Então aqui, essa mensagem é uma mensagem que esse evangelista nos trouxe para colocar para nós muitas informações. E nós, no meio espírita, né, nós ficamos muito atentos com isso, com as comunicações, né? Porque quando o espírito dá uma manifestação espiritual, traz uma comunicação, por ser desencarnado, a tendência é a gente aceitar, né? Tudo, né? Ah, é um espírito. Até parece que a pessoa desencarna, do outro lado já fica perfeito, né? Não é isso, meu irmão? Então nós sabemos que toda cautela é necessária, né? A necessidade de ver, porque esses espíritos equivocados, naturalmente, encontram em nós o que, muitas vezes? As nossas próprias dificuldades, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E quando vê essas mensagens enaltecendo, né? Colocando muitas virtudes, muitos valores, temos que desconfiar. Os espíritos sérios sabem das nossas dificuldades e eles evitam de cutucar pontos frágeis nossos. Começar a fazer elogio, a gente desanda. Então, é um cuidado muito importante. Então, sabemos que somos envolvidos por diversos espíritos. Tá? A pergunta, se eu não me engano, 459, os espíritos influem em nosso pensamento, em nossa vida, mais ou menos assim, né? E o Espírito responde, mais do que imaginais, de ordinário eles que vos conduzem. Eu acho que essa é a pergunta mais falada nas casas espíritas, ninguém aguenta mais, né? Ou seja, a ação dos espíritos é muito intensa em nossas vidas, interagimos o tempo todo, mas é discreta, até para respeitar o nosso livre-arbítrio, então acontece a todo momento. Mas quem é o espírito que está trazendo a intuição, eu estou sentindo de alguma forma a intuição? Porque a maioria de nós somos espíritos médios e intuitivos. Alguns ostensivos, a maioria intuitivos. Somos todos médiuns. Então é discreto, principalmente para os intuitivos. Vem a sugestão, então é minha mesmo. Mas qual o teor dessa sugestão? O que ela traz? Qual o fundo que ela traz? Ela tem um objetivo de ser útil? É de trabalho no bem? É na caridade? É no amor? Então são crivos que a gente, hoje, com a doutrina espírita, que Allan Kardec também nos deixou, tem ali várias situações para que nós possamos verificar o fundo. Porque quantos problemas tem nas casas espíritas, e não só nas casas espíritas, outros templos também, de ação de falsos profetas, de falsos líderes, em todo lugar tem, né? Por quê? Porque nós permitimos também, porque encontra em nós eco, os espíritos que querem, vamos dizer assim, tumultuar, se fazer passar por aquilo que não são,
eles olham o nosso interior de cada um de nós e têm facilidade de identificar nossas fragilidades, aquelas paixões mal resolvidas, aquelas tendências, a maledicência, ou seja o que for, e ali eles trabalham. Mais ou menos assim. Vamos pensar assim a nível de obsessor. O obsessor, ele não é invasor, ele é hóspede. Mesmo que a gente não queira falar isso, né? Nós abrimos as portas do nosso psiquismo para que eles possam fazer residência. Ai, meu Deus, me tira esse obsessor. Fala, olha, e as reformas? Você está mudando seus pensamentos? É igual, por exemplo, a gente vem na casa Luiz Esperança agora, que o nosso irmão fez tão bem a harmonização para nós ali, agradecendo a ele. Sabemos que nesse momento existe todo um tratamento espiritual que acontece, isso está nas obras espíritas, o ambiente propício, com ambientação adequada, existe ação de espíritos. De tal forma que muitos tratamentos acontecem aqui sem que nós saibamos. Muitas vezes uma enfermidade que está na condição de latência ainda, que nós nem sabemos, às vezes é curada e a gente nem sabe. Mas a necessidade de nós trazermos nosso coração, nossa simplicidade, procurar trabalhar esses sentimentos, porque a ação acontece sobre nós. E esses espíritos que buscam no nosso psiquismo brechas, vamos pensar assim, o bom espírito respeita sempre o nosso livre-arbítrio. Ou seja, as minhas ações são respeitadas por esses espíritos bondosos, mas aqueles que tentam arrombar a porta, está errado. Não pode ser. Aquela coisa que fica insistindo, temando, nós temos que questionar. Então isso o João coloca para nós aqui. Então o João está nos ensinando a ser prudentes e testar os espíritos para discernir se eles vêm de Deus ou não. Como provarmos os espíritos? É uma boa pergunta, mas como eu posso provar para saber, né? Aí aqui Kardec coloca para nós algumas coisas, né? Observando os frutos que eles produzem. Como eu falei, né? Essas máximas são muito repetidas, mas temos que estar sempre falando. Uma árvore boa não pode dar um mau fruto, não é isso? Deu um mau fruto que a árvore não é boa. Então, qual o fruto que está me trazendo? É discórdia, é inveja, é situação negativa? Não é um bom espírito. Existem espíritos de diferentes níveis de moralidade e conhecimento. Kardec, estudando, igual nós temos no Livro dos Espíritos, nas obras seguintes, ele falando para nós as categorias dos espíritos, lá a partir da pergunta 100, se eu não me engano, ali ele se separa e a gente fica procurando onde a gente se enquadra, né? Fala, meu Deus, será que eu já sou um espírito bom? Será que eu já avancei nisso aqui? A gente vai vendo e chega à conclusão que a gente tem uma caminhada boa pela frente, né, Jade? A gente ainda tem muito que andar, mas vamos chegar lá. O Cristo falou, né? Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então aquele hoje que está na maior dificuldade moral terrível, que acha que não tem jeito, tem jeito. Um dia será um espírito puro. Mas necessário é passar pelo processo natural das reencarnações sucessivas. Ou seja, precisamos expurgar tudo aquilo que não é bom e adquirir tudo aquilo que é de bem, que é de melhor. Colocar para fora o que não é bom. Então, é por isso temos a oportunidade de reencarnarmos hoje no mundo de provas e expiações que condiz com a nossa condição hoje, para crescer. Então, nessas perguntas, a partir da pergunta 100, ele coloca para nós espíritos levianos, brincadeiros, zombeteiros, outros maliciosos, espíritos vingativos, vai embora. Mostrando que as categorias são muitas. Quem são esses espíritos? Como nós, estão entre nós. Somos nós quando desencarnamos muitas vezes, que não estamos bem resolvidos. Porque a gente pensa, irmãos queridos, fala assim, não, poxa, hoje eu já estou na doutrina espírita há X anos, eu não faço mais isso. Mas às vezes aqui em São Pedro, a gente passando essa reta aqui de São Pedro, 6 da tarde, 6h30, tudo entupido, e o neguinho vai te dar uma buzinada no pé do ouvido. Aí você tem que provar que você realmente está bem resolvido. Meu irmão. E tudo parado, e o cara buzinando. Vontade de falar assim, passa por cima, criatura. Não. Nós espíritos não falamos, meu irmão, pelo amor de Deus. Então, nesses momentos graves e outras que surgem, que nós provamos o que nós já conquistamos ou não. Que aqui é fácil, né, meu irmão querido? Meu irmão querido que já foi à nossa casa levar a palavra lá para nós, o irmão querido. Então, mas no mundo lá fora, no trabalho, nas lutas do dia a dia, que é aí que esses espíritos dessas categorias que o Kardec tão bem colocou para nós, vêm mostrar, vêm nos experimentar. E por que Deus permite? Ora, nós temos que mostrar que crescemos. Se existem essas influências, porque nós ainda precisamos fechar a porta. Ou seja, se deixamos a porta aberta, qualquer um entra
Não é isso? Fala isso é uma mensagem, eu não me lembro em qual revista espírita, eu peço desculpa a vocês, mas recomendo que leiam todas as 12, que vocês vão achar em algum lugar. Que é colocado assim, Kardec, um dos espíritos, eu não me lembro se é São Luís, me desculpem, mas vou falar o conteúdo. Um espírito se manifesta lá, se dizendo que era, se eu não me engano, São Luís. Falou um monte de coisa e Kardec, na sua capacidade, percebeu que não é São Luís, aquela mensagem. E no dia seguinte, que teve um encontro que São Luís realmente veio trazer a mensagem, Kardec perguntou, por que você deixou esse espírito vir aqui trazer essa mensagem? Ele falou, ora, você deixou a porta aberta e entrou qualquer um. Porque não havia uma harmonia naquele momento, foi um puxão de orelha, vinha curiosos na Associação Parisiense, pessoas que vinham para brincar, não estava um trabalho adequado. Então, foi um teste, deixou para ver como é que as coisas acontecem. Porque se não há um respeito, um equilíbrio, como espíritos sérios vão vir aqui falar? Eles não têm tempo para brincadeira, não. Os zombeteiros, os de brincadeira, adoram a bagunça. Falam, vamos lá fazer festa. Fica entre nós, se identifica com o nosso nível moral e espiritual. Então, espírito sério respeita o nosso livre-arbítrio, a retidão, os ambientes sérios. As palavras são sucintas, não fica trazendo aquele monte de elogios, são pontuais. Então, é um dos pontos. E aqui coloca para nós também Kardec, é fundamental analisar as mensagens recebidas mediunicamente com base na razão e nos princípios do Evangelho. Isso é um problema muito sério, sabe por quê? Não sei aqui, mas tem lugares que tem médiuns muito ostensivos que trazem mensagem, tem casas que o médium dá mensagem após a palestra, algumas casas, né? Tem modelos diversos. Ou no momento também do particular da casa, do tratamento, do atendimento aos espíritos, às vezes um mentor vem e traz uma mensagem. Qual é a orientação que Kardec coloca para nós? Que essa mensagem seja levada para o grupo de estudo, questionada no bom sentido, que os bons espíritos não fiquem chateados com isso não. Nós é que somos melindrados. Olhar, reler, um fala, um comenta, para passar pelo crivo da razão. Para a gente ver se o conteúdo daquele material é um conteúdo que nós possamos levar a outras pessoas. Não vou fazer isso, o espírito vai ficar chateado, ficar melindrado, que a gente não está acreditando nele, vai embora. Ora, que espírito é esse? Sabe que nós somos crianças espirituais? Então, tudo isso é importante. E vai chegar para nós, meus irmãos. Por mais que nós pensemos que não, todos nós diariamente somos envolvidos por muitos pensamentos. Nosso pensamento é algo muito acelerado, a gente não consegue controlar ele ainda. Estamos numa condição evolutiva que nós não temos o controle do nosso pensamento. A gente pode estar no lugar mais moralizado possível, que às vezes vem uns pensamentos que não deveriam estar ali naquele momento. Ou seja, nós não temos controle. O espírito superior já não tem esse problema. E já é a linha do bem, vibrando no bem, na pacificação, no amor, na utilidade. Então, falar, mas a culpa é minha? Não, é o nosso momento espiritual. Não temos que nos castigar por isso. O nosso desafio é o quê? O pensamento chegou, mas e agora? O que eu faço com ele? Vamos substituí-lo, ele não é bom? Vamos tentar mudar o foco. Mas está temando. Sim, pense em outra coisa. Fala junto com o palestrante de pensamento. Ou está em outro lugar, procura alguma coisa que ocupe o seu tempo. Isso é importante. Porque a mente vazia é a oficina das coisas negativas, né? Então vamos ter cuidado. Natureza das mensagens. As mensagens de espíritos elevados, algumas coisas que eu já até falei, são concisas, lógicas e baseadas na capacidade e humildade. Na caridade e humildade, desculpe. Já de espíritos levianos ou enganadores, são frequentemente cheias de elogios, conforme eu já falei, né? Contradições ou ideias que enaltecem a vaidade. Eu ia falando aqui sobre as casas espíritas, sobre os médios, só para finalizar. Quantas casas espíritas não já se desmanchou por causa desse problema? Temos várias, temos aquele livro tão famoso, né, Aconteceu na Casa Espírita, né? O rapaz, o escritor, até teve aqui um no passado, uma época, não sei se vocês viram, foram em algumas casas, teve até no CELD de Cabo Frio, quem escreveu essa obra, esse médium, um grande estudioso, parece maravilhosa. Então, as coisas começam assim. Então, a necessidade, eu sei que é muito difícil, nós, trabalhadores da casa, zelar pela harmonia. É muito difícil, porque somos espíritos temperamentais, temos nossas dificuldades. Uma palavrinha mal colocada, nós ainda somos terra que qualquer semente nasce, né? Nós já ficamos de bico um com o outro. Isso é muito nosso ainda. Então, nós somos o que é, entre aspas, aqueles que devem, a nível de encarnados,
cuidar da vibração da casa. Os mentores espirituais querem trabalhar, mas nós temos que cuidar. Aquela coisinha que começa a insinuar, poxa, chama o irmão ou a irmã, vai conversar em particular para resolver o problema. Ô irmã, você fez esse comentário, porque a ação de espíritos que querem tumultuar a casa são muitos, e tenta resolver. Então nós nos fortalecemos, o quê? Com a humildade, com respeito, saber que erramos. Admitir que erramos é um ato de humildade. Humildade é coisa de bom espírito, é de Deus. Poxa, meu irmão querido, me perdoa. Aquela hora lá no tumulto da correria, eu falei meio áspero com você. Me perdoa de coração, tá? Me desculpa. Porque a gente a todo momento estamos esbarrando no outro. Não tem aquela historinha muito conhecida, eu vou falar com minhas palavras, muito conhecida, a comunidade dos porcos espinhos, vocês conhecem? Quem não conhece, levanta a mão, por gentileza. Um aí, já dá. 2, 3, pronto. Então eu vou falar para os 3, outros já conhecem? Então essa comunidade dos porcos espinhos coloca assim para nós. Na era, é uma parábola, né? É uma figura, né? Para criar uma figura de imagem para nós. Na era do gelo, na época de um período glacial muito intenso, havia uma comunidade de porcos espinhos. Só que eles, por ter os espinhos, de vez em quando esbarrava no outro e machucava, né? Dava um atrito, feria. E aquilo começou a gerar reclamação, briga. Aí o chefe, o líder, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente não pode ficar muito perto do outro, que a gente se machuca, a gente esbarra no outro e machuca. Vamos cada um morar numa toca, cada um faz seu buraco, vai morar lá e ninguém esbarra no outro. E assim fizeram, realmente ninguém mais, não houve atrito, né, de ferir um ao outro. Mas o tempo esfriou muito, essa era glacial veio e começou a morrer porquinhos espinhos de frio. E eles ficaram doidos, tinham de reunir de novo e chegaram à conclusão que era melhor eles ficarem juntos, que é o calor de um aquecia o outro, mesmo se arranhando de vez em quando. Então, moral da história, nós precisamos estar perto uns dos outros. Somos seres gregários, nascemos para viver em grupos. A gente olha a história lá dos nossos antepassados, lá dos homos mais antigos, a gente vê que procura viver em grupo, para caçar, para se defender, desde os primórdios. Porque nós precisamos. Então, o próprio calor, um aquece o outro. Então, eles viram que era melhor se arranhar de vez em quando do que morrer gelado. E para nós é a mesma coisa. Tem hora que a gente vai ouvir que não quer. Tem hora que as coisas vão ficar meio engasgadas. E espírito equivocado, os falsos espíritos, acham essa brecha. Fica o tempo todo igual um gato vigiando um rato. O que está pensando fulano? Pum, opa, conectou, plugou. Aí, meu amigo, para nós superarmos essas lutas é um desafio enorme. Porque há uma sintonia, né? Como a gente fala antigamente das estações de rádio, fala até hoje ainda, né? Várias faixas de vibração para todo lado. E aí, a nível de vibração é a mesma coisa conosco. A gente chega a um nível de vibração que a gente conecta com os afins, né? Somos atraídos pelas afinidades, encarnados e desencarnados. Grupos de pessoas que se reúnem no bar para assistir o Fla-Flu, afinidade, né? Gosta, tá tudo certo. Os que encontram para ir para a sua igreja todo domingo, afinidade. Os que vêm na casa Luz Esperança ver a palestra, tem afinidade. Então, a nível espiritual é a mesma coisa. Os afins se buscam, isso é da lei. Os que têm antipatia se repelem, não há simpatia. O que eu vou andar com fulano? A gente não tem, é igual, por exemplo, um espírito desses, falsos cristos, falsos profetas, que está no capítulo, é chegar para um espírito moralizado, igual o Chico Xavier, por exemplo. Imaginemos alguém que desencarnou vítima de uma cirrose hepática devido ao alcoolismo, alcoólatra. Chega no mundo espiritual, ou aqui entre nós, que dizem que os espíritos ficam muito entre nós ainda, quer beber, porque não resolveu o problema dele, ele nem sabe que morreu, quer beber, mas como ele vai beber? Ele não pode pegar no copo. E ele fica perambulando. Aí o que ele vê? Os nossos pensamentos, as imagens que criamos. Aqueles balãozinhos com a imagem. Aí o fulano gosta de beber, mentaliza aquela imagem, ele fala, opa, olha lá, fulano gosta de beber. Aí vai e abraça, a nível espiritual, né? Sintoniza com ele, vamos beber. E o cara vai bebe, ele aproveita aqueles eflúvios da bebida, de alguma forma. É igual o Richard Simonetti, que desencarnou tem pouco tempo, né? Ele mostra o espírito com um canudinho no cérebro do encarnado, né? Para pegar os eflúvios, aquela coisa da bebida, né? Então, isso é um ponto que existe. Temos que trabalhar. Critério, outra coisa que Kardec fez, que para nós é maravilhoso, o modelo que ele nos trouxe, e é trabalhoso pra caramba, né? Ele codificando, decodificando a doutrina espírita, organizando,
ele criou um critério para verificar aquele monte de mensagem que chegava para ele, né? E chegava muita mensagem, foi organizando. Imagina que trabalho aquele homem teve, gente. Muito ajudado, foi muito ajudado, mas realmente muita capacidade, né? Eu falo isso, sabe, porque eu não sei o irmão que é palestrante, o outro irmão que é também, e o outro que talvez seja. Gente, eu tenho uma dificuldade enorme para fazer um estudo começo, meio e fim. Eu sou uma coxa de retalho. Vem um pensamento, pá, vem outro, pá. E a gente vê Kardec nas perguntas, como aquela uma vai levando a outra, o processo da criação, da formação, até chegar no final. Isso, para mim, é extremamente difícil. Os professores têm mais facilidade, né? Começo, meio e fim. Parece que é simples, mas não é. E ele coloca aqui para nós o critério da universalidade. O que é isso? Olha só que trabalho maravilhoso. Kardec mandava perguntas para diversos médiuns de diversos países vizinhos da Europa. E também para a América do Norte, para os Estados Unidos, né? A mesma pergunta. E recebia tudo aquele sistema de antigamente, que demorava, né? Tudo demorado, né? E recebia as respostas. Então, aquela mesma pergunta, ele trazia de encontro as respostas de diversos lugares de médios que não se conheciam. Aí ele ali começava a tirar aquilo que se repetiu, as mesmas palavras, o mesmo fundamento, tira-se como verdade, como aceita aquilo ali. As coisas que há muita controvérsia, guarda e continua buscando. Isso é uma forma também de testar. Mas como nós podemos fazer isso na Casa Espírita? É isso que eu falei, traz a mensagem do Espírito, se acontecer, para o grupo da Casa de Estudos. Nós não estudamos o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Livro do Céu e Inferno e outras obras aí complementares de Chico e tantos outros. Ora, nós temos muita informação. Não somos professores, somos alunos, mas temos bastante informação. Vamos ver os pontos que a gente tem que questionar. Então isso, igual, não sei se é Kardec que fala isso, ou se está no Evangelho, eu não me lembro, acho que vocês me corrijam, que é colocado assim, evoque uma pedra e ela vai falar, não é isso? Ou seja, não é a pedra que fala, alguém vai servir da pedra, né? Ou de alguma forma a manifestação vai chegar. Então, existe para nós, está no Evangelho? Muito bem. Então, existe para nós tudo isso que a gente tem que ter cuidado. Vigilância e equilíbrio. Gente, ser vigilante e equilibrado não é mole não, né? Vigilância e equilíbrio. Vigiai, né? A gente lembra do orai e vigiai. Aí a gente vê assim, vigiai primeiro, depois orai, né? A Joana fala mais isso ainda. Se você quer saber quais são suas companhias espirituais, veja o teor dos seus pensamentos. O que é que você anda pensando? Facilmente você vai saber aqueles que andam do teu lado. Então, vigilância e equilíbrio. Eu preciso estar vigilante com a minha fala, com a minha palavra. Gente, o olhar. Até o olhar, né? Até o olhar a gente consegue, de alguma forma, levar para o outro. Eu não reparo, não, eu estou expurgando as imperfeições da alma aqui, o lencinho para me ajudar, tá? Estou expurgando as imperfeições da alma. Mas não é que a casa está quente, não, é que eu transpiro mesmo, está tudo certo. No fundo de luz a gente bota no máximo lá o frio, mas aqui tá bom, é eu que transpiro. Porque vocês não estão transpirando, então o calor é meu. Sabe o que acontece que a gente vai falar? Os espíritos vêm com um plug, os bentores espirituais, os bondosos espíritos, e conecta o plug. Então dá uma temperatura, né? Então dá um calor. Tem gente que transpira e outros que não. Quem precisa expurgar, transpira muito. Então, é o seguinte, coloca assim para nós. Manter o equilíbrio emocional e mental para não se deixar levar por influências negativas, seja de pessoas, pensamentos ou espíritos que possam induzir ao erro ou à raiva. Falar é fácil, né? Então precisamos de tudo isso. Evitar, não deixar se influenciar pelas coisas negativas, porque a gente às vezes, pela nossa invigilância, nós atraímos para nós enfermidades psicossomáticas, pelo pensamento constante naquela enfermidade ou pela uma tendência negativa, olhar tudo de mal para pior, nós fragilizamos nosso corpo. Né? Aquele pensamento repetitivo para baixo e tal, não consegue andar, nós adoecemos. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, o espírito André Luiz os médios Chico Xavier e Valdo Vieira. Muito que é bom ter amigos, hein? Muito bom ter amigos. Valdo Vieira, André Luiz, o Espírito. Acho que é o capítulo penúltimo.
Ele fala sobre as... Vou lembrar daqui a pouco, mas vamos contando. Então ele fala sobre as doenças, com outras palavras que eu vou lembrar, as doenças psicossomáticas. Ou seja, todos nós trazemos, ao reencarnarmos, em estado de germe, potencialidades diversas para diversas enfermidades. Está em nós, ao nascermos. Está ali o germezinho da doença tal, da outra e tal. Mas como ela é Claude, aí ele coloca assim, se nós dispararmos o gatilho com certas atitudes ou pensamentos, ou ações equivocadas, nós disparamos o gatilho e aquela enfermidade se aloja no corpo físico. Ou seja, desequilibramos um pensamento indevido, um pensamento que não é são e a doença aparece. Ou seja, nós precisamos estar o tempo todo vigilantes. Ah, mas eu não consigo, nem eu. Mas nós não podemos permanecer que o pensamento fique constante. Hoje, amanhã, uma semana, um mês. Ah, meu Deus, eu sei que aqui em São Pedro não tem, então pouco aqui na casa. Aquelas pessoas que só chegam para reclamar, chega para baixo, você fala que você tem um problema, ela fala, não, o meu é pior. Uma disputa, né? Não, o meu é muito pior. Então, aí você olha para essas pessoas, muitas vezes, não estou para criticar ninguém, se nós não estivermos vigilantes, parece que chupa a nossa energia. Se isso aconteceu com vocês, parece que você fica e fala, meu Deus do céu, se eu começa a contar, você começa a se escorar. Parece que chupa a sua energia. Lutas. Então, já que somos todos médios, nós precisamos trabalhar nossa mediunidade, que é isso, nos educarmos. Influências vão chegar, situações vão chegar. Eu preciso, como a gente vê em algumas obras falando, ser médios seguros, que não é fácil. Que o moral é o mais importante, né? Ter moralidade, ter atitudes, isso me ajuda. Então, ser seguro que as ações vêm. É igual, já deve ter acontecido aqui na casa, provavelmente, médios que chegam, pessoas, médios ostensivos, que ainda não conseguiu pelo estudo, está chegando agora, que é natural, e passa mal constantemente. Você está levando para a salinha, para conversar, às vezes incorpora em local indevido, se bobear cai. Não é crítica, né? A gente sabe que existe. A pessoa está chegando, está entrando nos estudos. Então ela vai aprender pelo trabalho, pela disciplina do pensamento, uma série de fatores, a educar aquilo que ela já tem, que é a mediunidade ostensiva. Não deixar que ser governado. Dizer, eu sou o senhor do meu corpo. A influência vai vir, mas eu preciso passar por um filtro e não deixar. Senão a pessoa sofre muito. A gente vê, por exemplo, para a rua, situações que provavelmente pode ser isso, pessoas caindo, que às vezes não é doença, é às vezes uma ação espiritual muito intensa. Então, necessidade dessa vigilância. Mentiras e falsas mensagens. Eles podem fazer previsões que não se realizam. Outra coisa também que a gente fala que tem que ficar vigilante, né? Datas, isso que é perigoso demais, né? Geralmente eles falam em períodos, né? Quando falam em data muito precisa, os espíritos dizem que no mundo espiritual a visão é diferente do nosso, é mais dilatado, né? Então fala uma data precisa, olha, dia tal, vocês lembram? Olhando aqui, vocês vão lembrar que vocês são muito novos, eu que sou mais velho. De 1000 chegarás a 2000 não passarás. Vocês lembram disso, do fim do mundo? Vocês não lembram disso não, só os pais de vocês, né? A 1000 chegarás a 2000 não passarás, ou seja, meu Deus do céu, fim do mundo. E pior que essas datas em pessoas muito que aceitam essas sugestões de falsos espíritos ou de falsos profetas, há quadros de lugares que diz que já houve até suicídio, pessoa antecipando, vai acabar, vamos morrer logo para não ver o negócio pegar fogo. Então, olha quão frágil nós podemos ser joguetes na mão de pessoas, de espíritos equivocados. Então, a necessidade da vigilância. Igual nós vivemos agora há pouco tempo, que é o ano todo, mas tem setembro como Setembro Amarelo, que é em defesa à vida, né? Toda uma campanha, que é o ano todo, mas bota meses para poder fazer as outras também. Gente, qual de nós, não vou dizer que já pensou em atentar contra a nossa vida, em momentos difíceis não fica batido com as coisas do mundo. Então é um momento que é um canal que a gente abre com espíritos equivocados muito grande. Então a necessidade, para aí, vou procurar alguém para conversar, vou sair daqui, não é? Então é um trabalho de prevenção. É um trabalho preventivo que nós temos que ter conosco para poder nós nos resguardarmos dos riscos e dos perigos que nos visitam. Outro ponto, quer dizer, um ponto que está por trás de todas as dificuldades, né? Orgulho e vaidade. Tem alguém orgulhoso aqui? Que não, né? Que bom, né? Que bom.
Então, orgulho e vaidade. Os Espíritos falam muito do orgulho e do egoísmo, né, como são as grandes chagas da humanidade. A gente vê, por exemplo, né, gente, a gente fala isso, eu peço até desculpa para vocês, porque às vezes a gente fala para dar a impressão que a pessoa possa querer dizer assim, eu já estou fora dessa, tá, gente? Já passei. Quem fala é que mais precisa, né? Então, a vaidade, orgulho, egoísmo, essas coisas são algo que realmente causa as diferenças que nós vemos sociais por toda parte, as guerras, que a gente vê aí e fica, meu Deus, as lutas que a gente tem no campo da política e tudo, no mundo todo. O desejo do poder, a crença frágil em Deus, porque nós, mesmo não sendo perfeitos, nós espíritas, não sendo perfeitos, nós não somos, fazemos muita coisa errada ainda, por isso que estamos no mundo de provas e expiações, mas a gente já fica com cuidado, fala, meu Deus, eu não posso fazer mais isso. Gente, eu não posso fazer mais isso. E tem muito convite do mundo, né? Quem quando olha certos casos, que a gente está olhando agora o caso da investigação do INSS, né? Não vou aprofundar nisso não, gente, fiquem tranquilos. Das situações que ocorreram, que estão investigando. Aí fala assim, mas poxa, que muita gente ruim que eles botaram nessas lideranças. Mas quem são essas pessoas que lá chegaram? Pessoas como nós, que um dia chegaram lá. Será que eu, em algum momento, não tento levar uma vantagemzinha num troco? Falou uma coisa terrível aqui, que nossa, um dia desse um cara me contou, fiquei com a vontade, falei, meu Deus, minha conta de água está tão cara, um imã, você tem um imã que você coloca e segura o relógio, rapaz, falei, meu Deus do céu, mas que imã abençoado é esse? E as contas caras, tem uma piscina lá para encher aquela piscina, meu Deus, só se chover muito, que está difícil com essa conta alta. Não estou criticando ninguém, tá, gente? Mas a gente faz muitas vezes ainda, a gente faz, tá? Ninguém fica aborrecido com isso não, mas já tem um questionamento interior, meu Deus, eu não posso fazer mais isso. Não estou dando lição de moral para ninguém, tá, gente? Estou falando por mim. O conflito que eu entrei com esse imã, quando o cara me falou desse imã, foi, meu Deus do céu. Eu não coloquei o imã não, tá? Mas que vontade de botar o imã. E isso e para tudo na vida. Vamos pensar aquele que é dado à bebida, aquele que não tem um controle da área do sexo, que é o campo aberto para os espíritos, que os espíritos colocam para nós, que a maioria de nós não temos isso 100% resolvido ainda. Gente, aí vem, né? Meu Deus, eu não posso mais. Aí o que a gente tem que pensar assim, poxa, eu tenho a dependência em mim, eu tenho a fragilidade em mim, a situação moral não bem resolvida, então o que eu faço? Seja qualquer uma. Se eu for lá, eu tenho oferta. Eu vou passar por aqui, né? Não vou passar lá não. Se eu passar lá, eu caio. Eu não vou comprar o imã não, senão eu vou colocar. Então é melhor não comprar, senão eu coloco. Então nós entendemos que nós temos dificuldade. Então nós só podemos fazer o quê? Ações preventivas. Não chega muito perto se você tem fragilidade na bebida, não. Não vai no churrascão do amigo, não. Vê o Fla-Flu, que tem muita bebida. Se você não consegue se controlar e não pode mais beber, não sabe beber moderadamente, não vai. Ah, mas poxa, você é tão bom. Mas meu irmão, você não pode. Então são coisas que nós temos que trabalhar, porque tem o nosso desejo e tem as influências espirituais. E quem busca nós, busca as coisas que nós gostamos também, então nos influencia. Então é o nosso desafio. Então orgulho e vaidade. Muitas vezes se apresentam com nomes de grandes personagens históricos ou religiosos, buscando admiração e veneração. Kardec passou isso no crivo. Aqueles que traziam nomes ilustres, Jesus, tem mensagem, não é? Kardec, espíritos que ensinavam como que era Jesus. Ah, é impossível Jesus na comunicação? Eu não sei dizer para vocês se é impossível. Mas não é comum Jesus ficar dando mensagens. Então, tudo isso vem. E dizem, eu vi um estudioso falando esses dias, eu não sei onde ele tirou, tá? Me perdoe, vou só comentar. Foi que teve mensagem até de Deus, já, mediúnica. Mas, passando pelo crivo da razão, como Kardec faz esse trabalho de metódico, né? Verificando, vendo, porque não pode ser assim, mostrando que o espírito superior, ele emana a sua vibração para o espírito estar imediatamente abaixo, até chegar em nós, não é isso? É a lei da vibração, cada um no seu quadrado. Eu, quando oro a um espírito bondoso, a doutor Bezerra de Menezes, pedindo um acolhimento, socorro, ele vem me ajudar, mas com autorização, entre aspas, de Deus. Se algo não for, não pode, ele não pode ser curado disso agora. Se ele for curado, ele vai perder a encarnação, ele precisa disso aí.
Não sei se eu contei aqui um caso, vamos pensar num caso aqui que aconteceu. Uma mãe muito fervorosa, uma mulher cristã, trabalhadora do bem, trabalhava para ajudar os necessitados, uma mulher simples, viúva, fazia tudo de bom. Uma pessoa de Deus, digamos assim, bondosa demais. Mas um filho, desde idade de menino, ele foi acometido de uma doença, de uma enfermidade, e perdeu o movimento das pernas. Já estava homem, já na cama. E ela tinha o hábito de fazer oração. Todo dia um grupo de vizinhos encontrava, eles iam para o quarto, faziam o culto do evangelho no lar. Vocês fazem? Todo mundo faz, que casa disciplinada, hein? O culto do evangelho no lar. Li o evangelho, só que diariamente. Eu vi um espírito bondoso falar, sabe o que para mim? Para mim não, para um grupo de amigos, eu estava no meio, falou assim, o espírita, trabalhador espírita da casa espírita, o espírita que faz o culto do evangelho no lar uma vez só por semana, é preguiçoso. Eu estou nesse meio, tá, gente? É preguiçoso, uma vez por semana. Eu estou desse também, uma vez por semana é preguiçoso. Então, essa mãe bondosa reunia com toda a família, os vizinhos, e orava, e sempre, Senhor, cura meu filho. Aquele coração de mãe e com autoridade moral. Ou seja, conquistou valores pelo bem. Que nós sabemos que a ação no bem cria méritos, entre aspas, simpatia de bons espíritos. Uma pessoa bondosa, me ajuda meu filho, Senhor, que ele possa melhorar as pernas. E trabalhava dobrado, e sempre pedindo. E os espíritos bondosos vendo aquele quadro. E aí, um dia ele sentiu os pés mexendo. Aí ficava todo mundo feliz, aquela alegria. Ele já estava com 20 anos, 13 anos de cama, né? Começou com 7. E tal, aí chama os fisioterapeutas, começa a mexer, ele em pouco tempo estava andando. E foi um júbilo naquela família, uma alegria. Mas só que começou a faltar os cultos em casa, não aparecia. Mãe, meu filho, você não dá e tal. Começou a se envolver com os tipos complicados. O espírito que trazia luta com ele, né? E a mãe vendo aquilo, chamando ele para conversar, falando um dia ele deu uma coça nela. E essa mãe, quando ele saiu, chorando, ajoelhou e pediu perdão a Deus. Pelaquela situação que ela não sabia o que pedia. Ela pede perdão por ter pedido errado. Ou seja, vamos parar para pensar nós aqui. Se Deus tivesse dado para nós tudo que nós pedimos desde a nossa juventude, onde a gente ia parar? Só Deus sabe. Aqui a gente não está, tenho certeza. A gente estava no mundão. Então, nos conta essa historinha que ele, mais adiante, volta para a cama para ouvir o evangelho na marra. Ou seja, nós não sabemos nem pedir ainda. Porque muitas vezes aquilo que a gente vê assim, é o mal, às vezes é o bem. É igual nós observamos as curas diversas que acontecem em diversas situações a nível espiritual, que vem a socorrer pessoas que entram com o mesmo quadro de enfermidade, um sai curado, o outro não. A doença é a mesma. Mas por quê? Porque aquele que foi curado já estava no merecimento, já não precisava mais daquela expiação. O outro precisava mais, pelo bem dele. Deus não escolhe ninguém. Se o cara passa por aquilo ali, vamos ajudar. Vamos ajudar o irmão. Mas está no tempo dele, da necessidade dele a nível espiritual. Porque nós olhamos como uma só existência, né? É o aqui e agora. Nós olhamos assim ainda. Mas eu sou um espírito imortal, eu tenho uma série de existências. Eu estou trabalhando para chegar no mundo espiritual melhor do que quando de lá eu vim para o corpo. E o que eu preciso? Limitar, às vezes, certas paixões. Mas eu não consigo, então fica na cama. Senão você vai piorar seu quadro. Então, são desafios que chegam para nós. Então, os testes que a vida nos oferece, as ações que vêm sobre nós, são experiências que cabe a nós, sempre na oração sincera a Deus, buscando com humildade o socorro espiritual, pedindo discernimento aos bons espíritos, pedindo que aquelas coisas que a gente gosta e não pode, não passe no nosso caminho. Não é isso? A bebida, seja o que for, que nós vamos cair. Então, isso é algo que nós temos que superar com humildade e respeito. Então, quando ele fala aqui sobre os líderes, né, os espíritos que traziam nomes de poderosos, isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Imagine vocês, não estou dizendo que isso não possa acontecer numa das nossas casas, um médium da casa recebe o Dr. Bezerra de Menezes, que pode acontecer, igual acontece muito por aí, não estou dizendo que isso não vai acontecer, mas tem que ter muito cuidado.
Eu lembro, certa feita, um conhecido do Rio de Janeiro, médium, de uma casa do Rio de Janeiro. Ele veio numa casa aqui de Cabo Frio, que tem um médium muito ostensivo, pediu um conselho, porque o cara é trabalhador, gente boa, séria, que ele estava recebendo mensagem do espírito em casa, se assinando como o Dr. Bezerra de Menezes. Aí perguntou um conselho para esse espírita trabalhador, médio ostensivo também, mas já mais maduro e trabalhador, falou assim: olha, meu irmão, o conselho que eu te dou é o seguinte: peça a Deus para não ser Dr. Bezerra de Menezes. Mas por quê? Você vai ter que trabalhar, que esses espíritos não vêm para brincar, não. Um doutor Bezerra de Menezes, quando procura um médium, você não tem dúvida, esse pessoal quer trabalho, eles vêm para trabalhar. Ou seja, será que você está preparado para isso tudo? Moral da história, eu não sei o que deu essa mensagem daí para frente, mas é isso mesmo. Ah, assim, ai, que bom, se o doutor Bezerra de Menezes viesse através de mim trazer uma mensagem. E vai colocar para trabalhar, né? Será que eu estou com essa disposição toda? Então nós precisamos diariamente, pela vigilância, está quase na hora, poder nos equilibrarmos, porque senão as dificuldades vêm e as perturbações nos visitam. Eu não sei se eu contei para vocês aqui uma historinha também. Se eu contei, eu peço desculpa em repetir. José Carlos de Luca. José Carlos de Luca, vocês conhecem? Se eu contei aqui, já tem muito tempo que eu vim aqui, eu conto de novo. José Carlos de Luca. Vocês já ouviram José Carlos de Luca? Nossa, ele é maravilhoso, né? São muitas, né? Eu nem comecei a contar ainda. Não, vocês vão ter como expiação, tem que ouvir de novo. Ele nos conta o seguinte: um homem muçulmano, por nome Zantur. Zantur era um homem que fazia suas orações 5 vezes ao dia e uma vez por dia ia na mesquita. É a lei lá dos muçulmanos, né? Segundo De Luca falando. E ele cumpria rigorosamente. Um dia que ele fez tudo isso, chegou a hora de ir na mesquita, que estava subindo a escada da mesquita, vamos dizer, da igreja que ele frequentava, havia um mendigo sentado na escada. Lembraram da história? Não. Opa, que bom. É bom em casa nova, que a gente conta essa historinha toda, né? A minha casa não me aguenta. Falta o palestrante, às vezes eu preciso substituir a queima-roupa. Aí eu tomo historinha. Gelo Lopes, eu não aguento mais essa história, então vem contar aqui então agora no meu lugar então. Então, Zantur, quando ia subindo um mendigo, uma esmola, pelo amor de Deus. Zantur parou, um homem de bem, tirou da túnica uma moeda e deu ao mendigo. E fez mais, sentou do lado dele, o abraçou e falou assim: meu irmão, o que eu mais posso fazer por você? Perfeito, né? Perfeito. Aí nos conta essa historinha, que o mendigo se levantou e se transformou no Elohim, no anjo. E disse para Zantur: eu não sou mendigo, eu sou um Elohim enviado de Jeová. Eu venho de tempos em tempos à terra, olha só, gente, vamos ter cuidado, hein? Para ferir a bondade dos homens. E aqueles que são bons, eu concedo a eles 10 minutos na Gruta do Destino. A Gruta do Destino era um lugar imaginário onde estava o livro da vida, ou seja, a história de todos nós. E eu vou te dar um lápis e uma borracha. Você pode ir lá mudar seu destino. Seu nome está lá. E Zantur viu um lápis e uma borracha na mão e no piscar de olho ele se viu dentro de uma gruta. Olhando, ele viu uma luz forte, um livro dessa altura. Estava o nome de toda a humanidade. E quando ele chegou perto, com a borracha e o lápis na mão, que ele abriu a página, por alegria dele, ordem alfabética. Maravilha, né? O nome dele é Zantur, começa com a letra Z. Ele tinha 10 minutos para mudar o destino dele, ou seja, ver o que tinha de expiação, coisa ruim, apagar tudo e botar só coisa boa. Olha que, gente, esse Elohim tem que aparecer para mim, hein? Zantur, quando ele abriu a letra A, ele deu uma olhada e viu o nome lá, Habib. Habib foi o juiz que o tinha colocado na cadeia. Que ele ficou devendo uma dívida, não pagou, o juiz colocou ele em prisão. E ele ficou com rancor daquele juiz, ele não havia perdoado. Depois que ele pagou a penitência, que ele saiu, a penitência na prisão, mas ele ficou magoado. Olhou o Habib, falou: será que é o Habib mesmo? Olhou, era ele, olhou o futuro dele. Coisas boas, era um homem de bem, cumpridor da lei, da justiça, um futuro brilhante pela frente. Ele não resistiu. Lembrei do imã aqui agora. Apagou tudo de bom que aconteceu com o Habib e botou só coisa ruim pro futuro dele.
se deu por satisfeito ali. E continuou, em vez de ir para a letra Z logo, né? Passou da letra S. Samira. Samira fora a noiva dele, que quando ele foi preso, ficou com vergonha dele e acabou o noivado. Ele também não a perdoou. Olhou ela mesma. Olhou o futuro, tudo certo. Apagou lá o futuro dela e botou um monte de dificuldade e botou assim: solteirona, nunca casar. Gente, aí desgraçou a vida da Samira e do Habib, né? E aí, finalmente, letra Z. Quando ele olhou na letra Z, a lei de causa e efeito, ação e reação, aquele mal que ele fez já estava repercutindo no futuro dele, pelas leis de Deus. Então ele falou: meu Deus do céu, feio de cara. Quando ele começou a apagar, acabou o tempo. Ele se viu fora da gruta, em frente à mesquita, com lápis e borracha na mão. E todas as consequências do mal que ele fez. Ou seja, muitas vezes somos nós, as reencarnações sucessivas para depurar, espiar, arrepender, espiar, reparar, para poder nos tornar melhores. Ou seja, ele, nessa historinha simples, que muitas vezes, como eu falei, pode ser nós, ficamos tão preocupados com o outro, de ver o outro tomar um tombo na esquina. Nós aqui não, tá, gente? Lá pro lado de Cabo Frio. Aqui não, São Pedro é outro nível, né? Falei, São Pedro tá tão bonito, né? Os prefeitos que estão passando estão cuidando bem da cidade, né? Tá bonito São Pedro. Então, essa preocupação de levar vantagem, de prejudicar, torcer para o outro quebrar a cara. Aquela historinha que a gente ouve muito. Eu perdoo, mas a mão de Deus é pesada, hein? Será que perdoou mesmo? Né? Será que perdoou? Ou seja, tô doido que leva uma cacetada, né? Quando leva, vamos falar: ai, meu Deus. Ora, isso aí nós estamos compactuando com o quê? Com o mal que existe em nós ainda. Ou seja, estamos vibrando numa faixa que o mal não está bem resolvido em nós. Então estamos sendo instrumentos dos nossos erros e de espíritos, muitas vezes, que aproveitam disso para fazer desordem. Então a necessidade constante da vigilância, do esforço constante no bem, olhar para frente e falar assim: meu Deus, quantas oportunidades. Hoje nós temos a alegria de conhecermos a doutrina espírita. Provavelmente, não posso dizer com certeza, talvez seja a primeira oportunidade nossa como espíritas, talvez, que nos traz tantas verdades, reflexões, nos mostrando a lei de causa e efeito, que nós hoje somos aqueles que colhem o que semeamos ontem. Não tem erro de endereço. Ah, mas por que eu passo por tudo isso? Meu irmão, Deus é justo. Ele não fica te vigiando, ele criou as leis divinas ou naturais. E essas leis enquadram cada um de nós onde nós temos que estar. Ah, mas está difícil. Sim, tenha fé em Deus, se esforce no bem, trabalhe, ore e procure fazer o melhor. Porque estamos recebendo o que está no merecimento. Não tem esse que pesou a mão. Ah, mas meu vizinho, o cara faz coisa errada pra caramba e o cara está prosperando, todo dia está trocando de carro. Como é que é isso? E aí, o que a gente fala para ele? Meu irmão, se a gente ficar preso numa única existência, a gente vai ter muita dificuldade de compreender certas coisas. Mas se alargarmos a vista a uma série de existências, vamos ver que a lei de Deus vai se fazendo cumprir tudo no seu tempo. Não é? Porque mas fulano fez tudo e morreu rico. Mas é a consciência dele. Como é que está? Como é que está a situação desse espírito? A gente vê muitos casos aí nas obras diversas. O Humberto de Campos tem cada historinha maravilhosa que nos traz, mostrando as consequências dos nossos equívocos. Fala, não, eu vou lá na Casa Luz de Esperança porque vou falar com a Jaide lá, com o pessoal, que eu estou cheio de obsessor, para ver se tira os obsessores. Lembra do Divaldo com essa história? Da mulher que procurou o Divaldo? Divaldo, eu estou cheio de obsessor, tira de mim esse obsessor. Mas eu vou botar onde, minha filha? Em mim é que eu não vou botar. Botar onde? É seu, meu irmão. Nós que temos que nos esforçar para ficar bem resolvidos. Não adianta a gente querer falar assim: ai meu Deus, igual eu engordei um pouco. Falei, meu Deus, se eu pudesse. Tem uma moça que mora conosco lá em casa, magrinha, 47 quilos, não engorda nem a pau. Falei, Cleide, se eu pudesse doar para você mesmo uns 5, 6 quilos, ia ser com prazer. Não adianta, o problema é meu, eu que tenho que resolver. A nível espiritual, a nível moral, eu tenho que dar conta das realizações que estão diante de mim. Não adianta eu postergar, passar para trás, varrer para debaixo do tapete. A lei vai me colocar no meu lugar.
Agora aquela pergunta que eu já falei aqui para vocês, que eu gosto muito. 642 Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos: nós, ao desencarnarmos, só teremos que dar conta pelo mal que houvermos praticado aqui na Terra? Não. Pelo bem que não fizemos. Muito bem. Não só pelo mal que houvermos praticado, mas pelo bem que tivemos a oportunidade de fazer e não fizemos, e das consequências que disso vier. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer na casa espírita? Gente, não adianta mais a gente falar isso não. Eu não faço mal para ninguém. Joia, muito bom. Parabéns. Mas é pouco. Fazer o bem. Olha que chapa quente, gente. Quem te vem das religiões antigas fala, não, você não fez mal para ninguém, você está garantido no reino do céu. O seu terreninho está lá. Garantido. 12 por 30, você vai fazer sua casa lá no reino do céu. Está lá garantido. Não. O bem. Ou seja, ao chegar no mundo espiritual, de maneira figurada, nós vamos mostrar pela nossa vibração o que nós estamos levando. Os espíritos falam de luz. Brilhe vossa luz, disse o Cristo. Ou seja, que vibração estou levando? Minhas mãos estão marcadas pelo trabalho laborioso no bem? Minhas mãos estão com brilho de trabalho no bem? Então, nós teremos que olhar dessa forma. André Luiz, Emmanuel pelo Chico, o bem que tu fizeres em algum lugar será o teu advogado em toda parte. Olha que coisa linda, gente. O bem que tu fizeres em algum lugar, seja lá no meio do mato, ninguém está vendo, só você e o que você ajudou. Isso é seu. Será por você. No mundo espiritual, onde você estiver, mesmo encarnado, aquele bem é seu. É um valor que ladrão não rouba, como Cristo falou, ferrugem aqui da região dos lagos não corrói, traça não destrói, ladrão não rouba, ninguém faz nada. É seu. Intrinsecamente seu. Ninguém te toma. Então, precisamos, desafiarmos diariamente a sermos instrumentos do bem. Uma outra também que eu gosto muito, eu não lembro dela na íntegra, mas vou comentar, 842 agora, se eu não me engano, tá, gente? 842. Mais ou menos assim, não perde o fundamento. É uma pergunta maior, mas o conteúdo é esse. Kardec pergunta aos espíritos sobre as religiões. Encurtei, ela é maior. Qual é a melhor das religiões? Vocês sabem dizer? Aquela que faz a gente se sentir melhor. A melhor das religiões é aquela que mais fizeram homens de bem. Ou seja, eu sou espírito, estou garantido, meu irmão, responsabilidade. O fulano é um caboclo lá do meio do mato, não sabe nem o que é o Evangelho de Jesus, mas trabalha no bem. Vê um vizinho necessitado, ele vai lá, uma pessoa passando mal, ele socorre, um cara bruto, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer uma prece, mas tem amor no coração. Esse está na nossa frente. Mas será cobrado aquele que mais tem recebido. Ou seja, quanto mais informação nós temos, com essa pergunta 642 anterior, mais responsável nós somos. Não adianta, fala, meu Deus, eu não sabia. Botamos o pezinho para dentro da casa, não tem como dizer que eu não sabia, meu amigo. Já ouviu reflexões suficientes. Gratidão, já expurguei aqui pelo menos umas 200 gramas, estou mais leve.